equipamentos com alto rendimento, que são as lareiras fechadas, e equipamentos com rendimento mais baixo, que são as lareiras abertas. Então, vamos entender por que uma lareira fechada acaba tendo um rendimento muito mais alto que uma lareira aberta. Então, se eu tenho uma lareira aberta, por exemplo, ela vai ter a parte que queima do combustível, somente aquela em contato com o ar. Nós devemos entender que na combustão nós temos 3 componentes. Então, é algo que inicia a chama, né, que seria uma ignição. Depois que essa ignição é feita, a chama se auto-abastece, né? E aí ela precisa só do combustível, que é a lenha, e o comburente, que é o ar, que é o que vai fazer com que a lenha queime. Então, numa fornalha aberta, a parte que fica em contato com a chama é só aquela primeira lâmina de ar que passa encostado dela, né? Ela não passa nem por dentro do combustível. O resto do ar frio que sobe, ele é sugado pela depressão criada por essa chama. Numa lareira fechada, nós podemos fazer uma simulação como se fosse apenas uma chaminé, né? E essa chaminé aberta em toda a sua parte inferior, né, por onde entra o ar frio. Nós vamos observar que o comburente vai passar, o ar vai passar por todo o nosso leito de combustível e vai sair uma lâmina, uma saída uniforme do calor na saída da nossa combustão. O que acontece quando eu tenho um sistema desses? Eu tenho um controle praticamente em 100% da minha combustão. Eu posso, abrindo mais a entrada de ar para a minha chaminé, eu libero mais ar, aumento a combustão, diminuo também a combustão. Numa lareira aberta, eu não tenho essa flexibilidade. Se eu não tenho maneiras de aumentar ou diminuir o processo de combustão. Então, o que se observa quando eu tenho simplesmente essa chaminé? Eu tenho uma aceleração dos gases de combustão. E aí, o que o pessoal acaba fazendo? Coloca algum tipo de chincana, que daí faz com que a chama serpenteie, né, e diminui a velocidade, e da fornalha para baixo aumenta a temperatura da combustão. Alguém observou que quando injeta ar na parte superior da chincana, há um novo processo de queima. Então aí nós temos 2 fases da combustão. A primeira, que é aquela da primeira entrada de ar, que é a combustão primária, que vai transformar uma molécula, vai grudar uma molécula de oxigênio com uma de gás carbônico, desse de carbono. Então, vai formar gás carbônico, monóxido de carbono. No momento que eu injeto, eu tenho a temperatura suficiente na minha combustão, e eu injeto mais ar, eu vou fazer com que mais uma molécula de oxigênio se junte a essa de carbono, e eu crio mais energia. Então, acabo fazendo uma combustão secundária. Esse é o princípio do sistema de dupla combustão das lareiras. E o que acontece? Numa lareira aberta, eu nunca vou ter temperatura suficiente nos gases para fazer a dupla combustão, o que eu acabo tendo numa lareira fechada.